Bom, o objetivo desse módulo aqui, desse encontro, é falar sobre análise de aderência, que muitas vezes é um assunto assim um tanto negligenciado por quem trabalha com operações, com simulação, mas ele é fundamental para que a gente possa confiar nas análises que a gente está fazendo. Então, existem muitas técnicas de análise de aderência, né? Uma coisa que vem aí da estatística, mas a gente tem também maneiras um tanto mais empíricas, usando até mesmo simulação, como vai ser demonstrado aqui, para fazer esse tipo de análise. Então, só para dar um lembrete, né, que as técnicas que serão vistas aqui, elas são apenas uma pincelada do universo de técnicas que estão disponíveis. Então, a primeira que a gente vai ver são os métodos gráficos, né, uma maneira um tanto mais visual e, ao mesmo tempo, menos formal de fazer esse tipo de análise. Então, aqui analisando essa primeira forma da gente fazer uma comparação, né, uma análise de normalidade, porque eu estou colocando como hipótese a distribuição normal para os meus dados, aí a gente vê que no gráfico da esquerda eu teria um padrão que eu poderia mais facilmente aceitar como normal, no da direita a gente já vê que seria mais difícil. Então, a análise gráfica ela tem esse problema, né? Qual que é o limite que você coloca para aceitar ou não? O critério ele não é tão objetivo quanto se você tiver um teste estatístico para fazer. Outro problema que aparece numa análise gráfica, nesse exemplo aí de usar um histograma, é que o número de classes vai ser crítico para conseguir representar a distribuição. Então, se você tem, por exemplo, uma distribuição uniforme, né, que é aquela reta horizontal, se você usar um número de classes maior ou menor, não vai fazer tanta diferença. Agora, numa distribuição normal, que tem uma curva complexa, né, eu preciso então criar um número maior de classes para que, na hipótese dos dados seguirem a distribuição normal, eu consiga representar. Né? Se eu usar uma classe só, por exemplo, ou duas, ou três, ou mesmo quatro, eu jamais conseguiria reproduzir ali a curva da distribuição normal. Então, o ideal é que eu utilize mais classes, só que esse é um ideal complicado, porque se você usa mais classes, você precisa ter mais dados, porque cada classe, né, tem um número mínimo de dados aí. Então, geralmente a resposta para você fazer análises melhores é usar amostras maiores. Então aqui a gente falou um pouco da comparação da curva teórica com o histograma. Se você for programar isso, você vai descobrir que não é tão trivial fazer, né? Porque o histograma é tranquilo de fazer, a curva da distribuição também, mas quando você quer juntar os dois, você precisa definir alguns parâmetros de escala, né? Porque quando você usa poucas classes, você tem o eixo vertical com uma probabilidade maior. Quando você usa mais classes, o eixo vertical, os valores absolutos, eles diminuem. E então você precisa tomar um certo cuidado com isso. Normalmente isso aí dá para resolver usando um fator de escala, né, para você ajustar. Outra forma da gente fazer é criar uma linearização dos dados. Você vai ter uma reta para comparar os seus pontos. Então, no primeiro caso, eu vejo que eu estou vendo uma aderência, né? Eu estou vendo que os pontos estão se distribuindo ao longo da reta. No segundo caso, a gente já vê um padrão, né? Parece que existe um padrão aí quadrático, enfim, polinomial, alguma coisa do tipo. E isso está te dizendo o seguinte: os seus dados eles não estão seguindo uma reta, quer dizer, aquilo que você hipotetizou não está sendo seguido, e a resposta para esse segundo caso seria então eu trocar a minha distribuição. Se eu estou fazendo uma hipótese sobre a normal ou sobre a uniforme, dá isso aí, provavelmente eu tenho que trocar a minha distribuição hipotética. No terceiro caso, a gente está vendo uma tendência e também um outlier. Né? Então, uma das coisas que se faz nesse tipo de análise é remover outliers. Então, esse último ponto aí que sai totalmente fora, né, o penúltimo, eu removeria ele, refaria a análise. E no quarto ponto, no quarto exemplo, o meu problema é outro, né? Eu tenho os pontos ali todos concentrados num valor só de x. Então, quer dizer que a minha coleta de dados não foi adequada, né? Porque eu estou tendo leituras
somente para um valor de x e quero fazer uma hipótese sobre uma faixa de valores de x. Então isso aí não vai funcionar. Quer dizer, eu preciso fazer mais coletas de outros valores de x. Tá? Então aqui o problema não está nem na análise, está mais na coleta. Né? Aqui vem um procedimento baseado aí no livro do Montgomery, que está dando uma sequência de passos para a gente usar o Excel para fazer análise de normalidade de forma gráfica. Então eu vou ordenar os dados de forma crescente. Tá? Para cada dado eu vou calcular um PJ, que vai ser dado pelo J menos meio dividido por N. N é o meu número total de pontos. J é a sequência, né? Então eu começo lá do ponto 1, 2 e assim por diante. Calcula-se o valor de ZJ de PJ. Então, o PJ que eu calculei no passo 2 é uma probabilidade. O ZJ é uma função inversa que vai se basear na média e no desvio padrão dos dados. Tá? Então, com isso, eu vou conseguir calcular o meu XJ. E aí eu vou traçar um gráfico de dispersão e vou comparar os valores teóricos com os valores, reais aí que eu estou analisando. Esse procedimento aqui, ele tem uma nuance, que é o fato de que você está usando a média e desvio padrão da sua própria amostra. Tá? Então, nesse caso, é mais provável que você consiga aceitar a distribuição que você está supondo. Tá? Porque você só está testando realmente a distribuição, o formato. A outra forma da gente fazer essa análise seria, ao invés de usar a média e o desvio padrão dos dados, eu usaria de uma distribuição hipotética. Né? Aí eu estaria testando não só a distribuição, mas também mi e sigma. Tá? Então você pode fazer dessas duas formas. Né? Testar só a distribuição, você pode testar a distribuição e os parâmetros simultaneamente. Aqui eu estou testando, então, se os dados seguem uma distribuição normal. É o meu exemplo A, foi retirado aí dessa referência. Aí, todas as fórmulas. Então, eu tenho os dados ali de forma crescente. O meu J é 1, 2, 3 e assim por diante. O P de J calculado com base só no J, né? O valor teórico, então, da curva normal. E o XJ, que vai depender, então, da média e do desvio padrão que eu calculei com os meus dados. O meu N aí é de 10. Aqui os resultados das contas do slide anterior. E aqui, então, o meu gráfico. Né? No eixo vertical eu tenho Z, X no eixo horizontal. E aí o que a gente pode notar é que não dá para dizer que esses dados não seguem uma distribuição normal. Então eu aceitaria a hipótese de normalidade desses dados, com base no que eu pude observar aí graficamente. Outra distribuição bem interessante para a gente do ponto de vista operacional, a distribuição exponencial. E aí o que eu vou fazer é estimar a taxa da distribuição, né, a taxa lambda. Eu tiraria isso então dos meus dados. A gente já viu que aquela relação entre lambda como o número de eventos por hora, 1 sobre lambda a média entre os eventos. Eu vou calcular pelo menos 2 pontos usando lambda, então. Aí basta eu calcular essa fórmula aí, m na menos lambda t. Né? Lembrando que aquele lado direito e o lado esquerdo lá da curva da distribuição exponencial, quando a gente está olhando e na menos lambda t, tá? Isso aí é a sobrevivência ou a confiabilidade, né? Porque eu estou olhando à direita. Tá? Mas é complementar. Né? E aí eu consigo então calcular 2 pontos teóricos, de preferência distantes, para eu poder calcular uma reta lá no papel, para eu poder desenhar. Eu vou ordenar x de forma decrescente, então isso difere da distribuição normal, que a gente estava colocando de forma crescente, e vou calcular um PI, que vai ser simplesmente xi dividido por n. E aí eu vou inserir os pontos no gráfico. Então aqui eu tenho o exemplo B, os valores de x, que já estão ordenados de forma decrescente, e os valores aí de j e o lambda, que já foi então calculado com base nesses dados. Então eu já estimei o lambda, que é o primeiro passo. Vou calcular 2 pontos para poder fazer o gráfico. E vou ordenar de forma decrescente e vou inserir os pontos no gráfico.
Então aqui está o papel de probabilidade, ali está a minha reta E na menos lambda t, e com isso então eu consigo, por exemplo, colocar dois valores quaisquer aí de probabilidade, eu consigo fazer a conta do jeito que eu quiser, né, inversa ou direta, e traço essa retinha em azul, e aí eu vou colocar os valores os vermelhos, que são os meus pontos. Tá? Então os pontos eles vão obedecer a ideia do x e do p de x. O que a gente pode observar então é que os meus dados eles estão aderindo a uma distribuição exponencial. Né? Eu consigo verificar que, claro que existem aí algumas dispersões, até sistemáticas, né? Em algum ponto aí os pontos estão todos acima da reta. Isso aí me traz um alerta, assim, que eu posso ter algum tipo de desvio sistemático da distribuição. Tá? É um pouco estranho, mas ao mesmo tempo eles estão seguindo aproximadamente a distribuição exponencial. Então é um pouco difícil, graficamente assim a gente consegue perceber alguns padrões que talvez se a gente estivesse fazendo um teste estatístico mais formal a gente nem estaria percebendo, tem essa questão também. Aqui a análise de aderência então pelo teste do Q², que é um teste dos mais famosos, aí, embora a gente tenha vários deles, e ele é um teste estatístico, a gente não precisa fazer gráfico para fazer a análise. Primeiro falar então da distribuição do Q², a soma de t variáveis normais padronizadas elevadas ao quadrado produz uma distribuição Q² com t graus de liberdade. Tá? Então eu posso fazer somar mais dessas variáveis, eu vou aumentando os graus de liberdade. É assim que a função vai ser construída. Aqui a gente tem uma comparação entre essa definição que acabou de aparecer no slide anterior e a própria distribuição Q², né, usando o Python para fazer essas contas. E claro que existem componentes randômicos aí, né, porque aquelas variáveis normais foram geradas de forma aleatória. A gente vê que as duas curvas acabam ficando muito parecidas. No slide anterior era para 1 grau de liberdade, agora para 10 graus de liberdade. Então o que acontece é que a minha distribuição ela vai aumentando sua distribuição, né? Ela vai se deslocando então para a direita. Esse pico, né, vai se deslocando para a direita. Então esse é o formato aí da distribuição Q² que vai ser utilizada para os testes. Aqui o procedimento. Então, para uma amostra de tamanho n, os dados empíricos ou de observados e os dados esperados E serão divididos em K categorias. Para cada categoria, o número esperado não pode ser menor do que 5. Tá? Então, isso aí vai me dizer em quantas categorias eu posso separar meus dados. E eu vou calcular essa estatística do Q², que é um somatório da diferença entre o valor observado e o valor esperado para cada classe, levo isso ao quadrado, divido pelo esperado e vou somando tudo. E esse somatório, então, eu vou comparar com o valor crítico depois. Então, compara-se a estatística calculada com o valor crítico da tabela com V graus de liberdade, onde V vai ser o número de classes menos 1. Se Q² for menor do que o valor crítico, H0 é aceito, ou seja, a amostra se encaixa na distribuição testada. E aí vem essa pergunta, com maior número de classes, espera-se maior ou menor variabilidade aleatória? Né? Espera-se maior variabilidade aleatória. Então aqui a gente vê a distribuição representada aí. E aqui vem um exemplo, já o exemplo 1. O executivo de uma rádio acredita que as preferências dos ouvintes obedeçam a seguinte distribuição E. Então ele é a distribuição hipotética, né, que ele quer testar. E de forma a avaliar se essa suposição está correta, ele decidiu entrevistar 500 ouvintes, gerando os dados observados O. Então a distribuição E está ali colocada como uma distribuição de frequências, e aí eu tenho meus dados observados. Quer dizer, a pergunta é: esses dados observados permitem dizer que essa amostra vem dessa população E? É isso que a gente vai tentar descobrir. Então, o primeiro passo seria verificar se o meu
meu número esperado em cada classe é maior ou igual a 5, isso vai ser obedecido, porque eu peguei a distribuição esperada, multipliquei por 500, então eu vi que a classe que teria menos usuários esperados é a das antigas, com 10 usuários, então está atendendo o critério de 5. Agora vamos calcular. Eu já tenho os valores esperados e os valores observados, basta eu calcular conforme aquela formulazinha de cima, né? E aí fazer todo o somatório. Nesse caso aí, meu somatório deu 22,71. O problema tem 5 graus de liberdade, que são 6 classes. E aí eu vou pegar minha tabela estatística para 5 graus de liberdade. E aí eu preciso definir um nível de confiança ou um nível de significância, né, que são complementares. Então, se eu pego um nível de confiança de 99%, lá é a penúltima coluna, eu iria obter o valor de 15,086. Esse é o valor crítico. E aí eu tenho a minha cauda da curva, quer dizer que os dados não aderem à distribuição, porque o meu valor crítico, como é que eu vou dizer assim, a estatística que eu calculei está à direita do valor crítico. Então, para 1% de significância, eu não posso aceitar essa hipótese. E aí viria a pergunta, qual que é o p-valor do teste? Tá? Aqui nessa tabela fica um pouco difícil da gente calcular de forma aproximada o p-valor, mas o p-valor é aquele que gera equilíbrio entre a rejeição e a aceitação da sua hipótese. Então, ali com 1%, deu 15. O que eu teria que fazer? Eu teria que reduzir meu nível de significância para tentar chegar no 22. Então, a gente já vê que o próximo valor à direita já é muito pequeno, né? Você teria que usar um nível de significância muito baixo para você poder aceitar essa hipótese. Quer dizer que ela não pode ser aceita do ponto de vista estatístico. Então isso aqui é como se fosse uma análise de sensibilidade. Eu vou, ao invés de eu simplesmente adotar a priori um nível de significância lá de 1, 5%, né, que são os mais utilizados, eu vou testar a significância. Por isso que o p-valor é tão importante. Aí a gente tem outro procedimento aqui para teste de distribuições, que vem dessa referência que é dada aí. E para que se possa testar uma distribuição, será necessário criar k-classes, de forma a evitar-se maior arbitrariedade. Toma-se as recomendações então dessa referência. A gente vai dividir os dados em classes equiprováveis, ou seja, né, se eu tenho lá um número n de dados, eu quero, né, que aqueles dados, se eles aderirem à distribuição, eles estejam bem distribuídos nas classes. Então, o que eu uso de referência é a distribuição hipotética, né? Então, se a gente imagina lá a curva normal, como as caudas têm baixa probabilidade, eu preciso aumentar o x na região das caudas. Já na região ali da média, eu vou ter um x mais curto, vamos dizer. Então, eu ajusto os limites inferiores e superiores da classe para que elas fiquem equiprováveis. Então, a gente está falando de equiprobabilidade na função hipotética. A frequência esperada de cada classe deve ser de pelo menos 1. Se alfa for de 5%, nível de significância de 5%, ou de pelo menos 2 se o nível de significância for de 1%. Eu preciso ter no mínimo 3 classes e eu vou calcular o número de classes, claro que de forma inteira, né? Mas vai ser essa conta aí do 2 vezes n elevado na 0,4. Número de classes vai ser, os graus de liberdade, né, serão k, que é o número de classes, menos 1, menos o número de parâmetros da distribuição. Então, olha só, se eu tenho uma distribuição normal, eu tenho 2 parâmetros, eu vou descontar 2. Se eu tenho uma distribuição exponencial, eu vou descontar 1. Esse teste do Q quadrado ele já vem implementado, né, nos programas aí computacionais mais comuns. O que a gente está vendo aqui é uma ferramenta chamada Input Analyzer do simulador Arena. Eu vou ler os dados, por exemplo, num TXT, vou pedir para ele fazer o Best Fit lá, que ele tem uma ferramenta que já vai ajustar qual que é a distribuição
mais provável daqueles dados, e ele vai apresentar os testes para a gente. Então a gente está vendo aí já um dos testes que vai ser feito, vai ser o teste do Q². Então ele usou 12 intervalos, 9 graus de liberdade, porque a gente tem uma distribuição normal hipotetizada, que vai ser 12, então menos 1, 11, menos 2 parâmetros dessa distribuição normal. O teste estatístico vai dar 964 e o p-valor vai ser de 0,394. Então esse p-valor ele é alto o suficiente para não ficar na dúvida se o meu nível de significância está bem selecionado ou não. Aí eu não fico na dúvida. 39% não deixa dúvida nenhuma. E aí a gente consegue então aceitar a distribuição normal. Bom, e aqui a gente tem então um teste de aderência com exercício 2, com os dados do exercício 2. A gente vai usar 12 categorias e vai testar a aderência a uma distribuição normal. Então as categorias, aí, esse F pequeno, esse F grande, estão baseadas nesse número de divisões. A gente vê ali que até a sexta categoria vai acumular 50%, a distribuição normal ela é simétrica. Aí a gente tem uma distribuição aí igualzinha, equiprovável aí entre as classes, e a gente consegue com isso avaliar então a estatística, que vai ser 9.12. Então a gente vai comparar esse resultado de 9.12 com a tabela, e aí para um nível de significância de 5%, a gente vai encontrar 16. Então quer dizer que o meu valor de 9 é menor, quer dizer que eu aceito que aqueles dados do exercício 2 aderem a uma distribuição normal. E aí a gente poderia perguntar qual que é então o p-valor desse meu teste. E aí, quando a gente vai analisar a tabela, eu encontraria ele entre 0,25 e 0,75. Quer dizer, é aquele tipo de p-valor que não deixa a gente com dúvidas sobre... A gente vê análise gráfica. Tá? Então, aqueles dados que eu aceitei como uma distribuição normal, eles têm justamente essa distribuição aí pelo método gráfico. A gente vê que os dados estão próximos da reta, embora a gente veja alguma distância aí nos inícios e finais da curva. Tá? Então, isso é para ilustrar que não é tão óbvio você analisar o gráfico. Mesmo para resultados que estatisticamente você aceita, existem alguns comportamentos aí um pouco estranhos que são notados nos finais e início da curva. Isso tem a ver também com a dificuldade de você validar a cauda da curva, vamos dizer assim, porque ela é assintótica, então a probabilidade ali naquela cauda ela é muito pequena, é uma região muito sensível. Então deve estar aí a explicação para isso que a gente vê no gráfico aqui. Exercício 3 está pedindo para a gente gerar 3 classes equiprováveis para uma variável aleatória com distribuição de Poisson com taxa aí, lambda-t de 1. Vamos tentar fazer isso. Aí quando a gente gera os dados, a gente vai encontrar os valores aí um pouco estranhos nas classes. Quer dizer, eu tenho uma variável discreta, que é o meu n. E aí eu vou ter 36% na classe com 0, 36% na classe com 1 e depois 18%. Então, em funções discretas, pode ser impossível gerar classes equiprováveis. E aí, o mais próximo do equiprovável que eu conseguiria gerar seria isso que está demonstrado aí. Eu colocaria o 0 numa classe, 1 numa classe e 2 ou mais em uma classe específica. Então, é para lembrar que funções discretas exigem algumas adaptações. O exercício B, agora a gente vai considerar esses dados de entrada aí, são 20 dados. E vamos fazer a análise pelo Q² usando 6 classes, onde eu vou ter 4 graus de liberdade, agora porque a distribuição é exponencial, então é um parâmetro só, k menos 1 menos o número de parâmetros. E aí como que eu calcularia os meus valores de x? Quer dizer, os percentuais lá, o f grande e o f pequeno é muito fácil, porque eu estou dividindo em 6, então isso é só divisão. E como que eu calculo x? Eu vou fazer então a função inversa da exponencial.
Tá? Então, está mostrada aí a fórmula que eu usaria. Ou seja, primeira classe guardaria valores de 0 até 1.81, a segunda classe de 1.81 até 403 e assim sucessivamente. E aí a gente tem uma convergência, né, lá no final para um número como 365 ou né, é alguma coisa dessa ordem aí. Então depende de quantas casas eu uso, esse último valor vai mudar um pouquinho. E aqui a gente tem então 4,7 como resultado, e aí a gente pode comparar isso com a nossa tabela e verifica-se então que a distribuição exponencial foi aceita para esses dados, como a gente já tinha verificado antes lá no papel de probabilidade, são os mesmos dados. Se a gente usasse 3 classes, a mesma resposta seria encontrada. Tá? Então, não é uma regra o número de classes que você usa, mas a ideia é que você equilibre, né? Que se você usar poucas classes, você não consegue chegar no formato da curva. Se você usar muitas classes, o número de observações por cada classe começa a ficar pequeno. Então, basicamente, é esse o trade-off que a gente pensa. Aqui o exemplo B, analisado na ferramenta Input Analyzer, ela também foi aceita, então, como uma distribuição exponencial, que a gente tem o teste do Q quadrado, o p-valor dela deu aí em torno de 0,14. E outro ponto importante nesse tipo de análise, não só nas análises de aderência, né, mas em vários tipos de análises estatísticas, que a gente precisa levar em consideração os erros do tipo 1 e do tipo 2. Então, o que é o erro do tipo 1? Ele está associado ao nível de significância e ele é igual à probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Então, por exemplo, eu tenho uma distribuição que é normal, quando eu vou fazer o teste eu rejeito. Esse é o meu erro do tipo 1, que está associado ao meu alfa. Então a gente tem a tabela, né, dos erros. Então o erro do tipo 1 está ali colocado, rejeitar H0 quando ela é verdadeira. O erro do tipo 2 é aceitar H0 quando ela é falsa. Então o que é o beta? Tá? O beta vai representar aí, nessa simbologia, a probabilidade do erro do tipo 2, que é aceitar H0 dado que ela é falsa. Então, depende de como você configura seu teste, né, em termos assim de metodologia, em termos de tamanho de amostra, você pode cair num desses erros ou no outro. Então, o poder do teste, ele vai ter como objetivo conhecer o quanto o teste de hipóteses controla um erro do tipo 2, ou qual a probabilidade de rejeitar a hipótese nula se realmente ela for falsa. Na prática, é importante que se tenham testes com nível de significância próximos do nível de significância nominal e que o poder de teste seja alto, mesmo com situações de amostras pequenas. Então aí a gente tem uma situação ideal e ela que vai guiar, né, as nossas análises, nossos procedimentos experimentais. Então, algumas definições aí, algumas relações, na verdade, né? Que o poder do teste de hipóteses ele vai ser afetado pelo tamanho da amostra, então mantendo tudo fixo, quanto maior o tamanho da amostra, maior o tamanho do teste, maior o poder do teste. E a razão para a gente não aumentar indefinidamente o tamanho da amostra, geralmente vai ser custo computacional ou custo de coleta. Então eu não posso coletar todos os dados lá da minha operação, eu preciso confiar numa amostra. Nível de significância, quanto maior o nível de significância, maior o poder do teste. Se você aumenta o nível de significância, você reduz a região de aceitação. E como resultado, você tem maior chance de rejeitar a hipótese nula. Isso significa que você tem menos chance de aceitar a hipótese nula quando ela é falsa, isto é, menor chance de cometer um erro do tipo 2. Então o poder do teste aumenta. Qual que é o problema aí? Que quando você aumenta o nível de significância, aí você começa a aumentar o erro do tipo 1. Né? Você diminui do tipo 2, mas você aumenta do tipo 1. Agora a gente vai fazer uma análise muito mais empírica. Tá? Lembrem que existem maneiras mais analíticas da gente estudar o poder do teste.
e o próprio nível de significância. E aqui a gente vai fazer uma análise bem mais empírica, né, usando simulação de Monte Carlo. Então, a gente pode fazer isso, tá? Mas os resultados, né, que a gente vai obter, eles vão estar muito presos ao setup do estudo que a gente fez, né? Então, se você testa uma maneira específica de fazer uma análise de aderência, as suas conclusões vão estar presas àquilo que você está estudando, tá? A gente tem dificuldades de usar simulação para fazer generalizações, né? Aqui, esse exemplo a gente está usando uma distribuição de Poisson para gerar os dados. Então, em tese, a nossa população ela vem de uma distribuição de Poisson. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar dados com uma distribuição de Poisson e vai gerar dados com uma distribuição uniforme. Quando eu estou gerando com a distribuição de Poisson, quer dizer que a minha amostra é igual à população. Eu estou admitindo isso. Então, se o meu teste conseguir identificar, se eu rodar ele 500 vezes, identificar que ele consegue ver que aquela amostra pertence àquela população, está tudo certo. Agora, se ele der um resultado diferente daquilo, aí sim eu estou falando dos meus erros. Então, para avaliar o erro do tipo 2, eu vou supor uma distribuição uniforme. Então, eu vou pegar a mesma média da exponencial, só que eu vou gerar dados uniformemente e vou fazer o teste. E vou ver se o meu teste consegue identificar que essa amostra não veio daquela população. Então, a gente vai fazer o teste de aderência igual ao procedimento da Agostino, que foi já enunciado anteriormente, e ver se ele funciona mesmo. Então a gente está usando aí um parâmetro, né, lambda t igual a 5, 3 níveis de significância, a gente está rodando 500 amostras. O que quer dizer isso? Tá? Que eu estou fazendo 500 experimentos e eu estou vendo lá nos meus 500 experimentos, por exemplo, em 5 deles a resposta deu errada. Então eu tenho um erro de 1%, né? E o tamanho amostral vai ser variado entre 20 e 500. Então isso quer dizer o seguinte, que eu vou gerar amostras, tá, de 20 dados até 500. Eu vou fazer algumas variações aí no tamanho dessa amostra para ver qual que é a influência que o tamanho amostral vai ter. Então, o código-fonte desse experimento em Python aí pode ser baixado, está na nota e está também nesse link. Então, como é que vai ser esse procedimento? Eu vou gerar uma população de Poisson aleatoriamente e vou gerar uma população de Poisson com a mesma média. Vou fazer um teste de aderência conforme o procedimento da Agostino e vou distribuir, vou contabilizar, na verdade, né, quantas vezes o meu procedimento teve acerto e erro. E eu vou repetir isso 500 vezes, porque se eu fizer uma vez só, é só obra do acaso, vamos dizer assim, né? Quando eu repito 500 vezes, eu posso então contabilizar e ter mais, como é que eu vou dizer, confiar mais nas proporções que eu estou lendo, tá? Então, quando eu estou estudando o erro do tipo 2, meu experimento muda um pouco, eu vou pegar uma população Poisson e vou pegar uma população uniforme com a mesma média e vou fazer um teste de aderência, procedimento da Agostino, a mesma coisa, vou separar os resultados em erro e acerto e vou repetir isso 500 vezes, gerando sempre os valores aleatoriamente de novo, né, para garantir a validade do experimento. Aqui estão os resultados então. O que esses resultados estão me dizendo? Que usando um nível de significância de 1%, eu estou encontrando, tá, um erro do tipo 1 que converge para o meu nível de significância. Então é justamente aquela definição que a gente viu anteriormente, que nos meus experimentos o erro do tipo 1 deveria convergir para o nível de significância. Então a gente está vendo que isso acontece mais ou menos ali para um tamanho da amostra de 30 em diante. Tá? Então isso está me dizendo o seguinte, se eu estudar essa análise de aderência, que é o meu objetivo aí, com uma amostra de pelo menos aí alguma coisa da ordem de 30, 50, tá tudo certo. Eu vou conseguir obter resultados confiáveis. Já o meu erro do tipo 2, ele fica mais elevado nessa faixa, né? Isso quer dizer que o poder do teste para amostras ali inferiores a 100 é muito complicado. Então,
embora eu não esteja cometendo, se eu pegar uma amostra de 50, erro do tipo 1, eu tenha controlado ele já, o erro do tipo 2 eu não controlei. Tá? Então o que eu posso fazer para controlar o erro do tipo 2? Aumentar a amostra. Esse experimento aí está me mostrando que fazendo o procedimento da Agostino, estudando uma população Poisson, aquela população ou vai ser Poisson ou vai ser uniforme. Se é essa a minha realidade, então eu uso uma amostra de 100 e eu controlei o erro do tipo 1 e do erro do tipo 2. Tá? Agora vamos imaginar que eu não pudesse contar com uma amostra de tamanho 100. Então eu deveria melhorar o meu teste de aderência, eu deveria achar um teste mais sensível. Tá? Então aqui a gente está discutindo não só o tamanho da amostra, mas a gente está discutindo também se o teste é adequado para as condições do experimento. Aqui o nível de significância já de 5%, a gente vê ali os resultados são muito parecidos, né? O erro do tipo 1 converge para o nível de significância, ali para uma amostra, né, desde 50 aproximadamente, e a gente vê que o erro do tipo 2 ele vai cair mesmo quando o tamanho amostral chega ali pela casa do 100. Aqui com 10% de nível de significância, os mesmos resultados também se repetem. Né? O erro do tipo 1 controlado com uma amostra de 50, erro do tipo 2, ele cai mesmo sensivelmente quando a gente chega numa amostra de tamanho 100. Então as conclusões para esse experimento aqui, para esse setup específico, o método de análise de aderência mostrou-se funcional e passível de automatização, verifica-se a convergência entre o nível de significância e a probabilidade do erro do tipo 1, como é esperado. Um tamanho amostral de 100 parece ser suficiente para análise de aderência nas condições do teste, e outras distribuições poderiam ser hipotetizadas avaliando-se melhor o erro do tipo 2. Então, eu não posso fazer generalizações sobre outras distribuições, eu teria que refazer os experimentos. Aqui um exemplo de um artigo, né, que usa análise de aderência para estudar uma situação operacional. Então, quem tiver mais interesse aí pode se aprofundar nesse trabalho, que é justamente uma distribuição exponencial, lá um processo de Poisson que eles usam. E com isso, então, a gente conseguiu ter uma pequena introdução às análises de aderência. A gente aprendeu um pouco sobre o Q-quadrado, sobre métodos gráficos. Lembrando que esse é um assunto muito amplo, né? Você pode fazer teste gráfico para outras distribuições, não só para as que foram vistas. Você pode usar outros testes estatísticos, né? Não só o Q-quadrado. O Q-quadrado é um teste bastante geral, mas você poderia usar testes específicos para checar a normalidade, né? Tem testes que são bem mais sensíveis, né, para algumas distribuições específicas. A gente aprendeu também sobre como simular por Monte Carlo um setup experimental, né, para você saber se o seu procedimento está bom, para você saber se o seu erro do tipo 1 está controlado, se o seu erro do tipo 2 está controlado. Então, é interessante que você olhe o código, tente rodar, variar parâmetros para conseguir entender um pouco melhor isso. Tá? É algo que muitas vezes na estatística assim, fica muito abstrato. Quando você coloca isso para simular e ver os resultados acontecendo, você ganha muito mais confiança nas análises que estão sendo feitas. Então esse foi o nosso encontro de hoje.